A esperança para o diabo, o debate da salvação explicado. E se Satanás se arrependesse? Uma investigação teológica aprofundada. Satanás, o principal antagonista do cristianismo, governante das trevas, o diabo, o príncipe deste mundo, o pai de mentiras, o deceiver, o acusador, o adversário. Ele tem muitos nomes e títulos, mas quem realmente é ele? Nossos ensinamentos cristãos nos dizem que Satanás já foi um anjo de Deus, um dos anjos celestiais que adoram a Deus. Mas algo aconteceu que levou a uma rebelião que o lançou no abismo do inferno e o tornou no arqui-inimigo da humanidade e de Deus. Mas será que Satanás se arrepende de tudo o que fez? E se ele se arrependesse, seria perdoado por Deus? Abordaremos essas questões e outras em nosso estudo de hoje. A misericórdia de Deus. Poderia ela se estender ao príncipe das trevas? Antes de respondermos à pergunta principal, cabe salientar que o arrependimento de Satanás não está em harmonia com as Escrituras. O destino de Satanás parece estar eternamente selado para sempre. Por quê? Explore a Bíblia e encontre a resposta. Para começar, examinemos a doutrina cristã da salvação. A salvação para os seres humanos, segundo a doutrina cristã, é um dom gratuito de Deus, concedido aos que colocam a fé em Jesus Cristo, reconhecendo-o como Salvador e Senhor. Esse processo envolve arrependimento, que é o reconhecimento do pecado, e o desejo de se voltar para Deus, e regeneração, que é o novo nascimento pelo Espírito Santo. A Bíblia afirma claramente que este processo de salvação é eficaz para os seres humanos, mas não para anjos. Não existe sacrifício expiatório para os anjos. Para anjos, tanto bons quanto maus, a única possibilidade de perdão reside no ato do próprio Deus. Deus pode perdoar a Satanás, mas não precisa fazê-lo. Anjos caídos, incluindo Satanás, não foram feitos sob a lei mosaica, mas antes do mundo ter a lei, como diz o livro de Hebreus, capítulo 2, verso 14. Por isso, assim, também anjos, não tendo recebido a perfeição, pois não foram constituídos à lei, a qual a profecia, falando de um anjo de Deus que disse: "E não me chameis demônio." Ou seja, a Bíblia afirma que os anjos não estão sujeitos à lei de Moisés, que incluía o sacrifício de animais para o perdão dos pecados. Isso sugere que os anjos não podem se arrepender de seus pecados da mesma forma que os seres humanos. A rebelião de Satanás implica um estado permanente de oposição a Deus. A rebelião de Satanás contra Deus, conforme descrito na Bíblia, sugere um estado permanente de oposição a Deus, tornando a ideia de arrependimento complicada. Satanás, no entanto, era um ser criado sem a capacidade de arrependimento. Em vez disso, ele se opôs a Deus, o que o levou a ser lançado para fora do céu. O destino eterno de Satanás decorre de sua rebelião final contra Deus. A blasfêmia contra o Espírito Santo, conforme declarado em Mateus 12, 31, sugere uma rejeição deliberada da verdade divina, um pecado considerado imperdoável. Esse ato marca uma ruptura irreconciliável com Deus, indicando um estado de oposição permanente a Deus. Esse pecado de oposição permanente a Deus torna o arrependimento incondicionalmente impossível. Rejeitar o Espírito Santo leva a um estado incapaz de arrependimento. Satanás, ao blasfemar contra o Espírito Santo, teria atingido o ponto de irreversibilidade, onde a oportunidade para o arrependimento se extinguiu. Esse ato marca um estado permanente de oposição a Deus, tornando o arrependimento, a conversão e a salvação inatingíveis. Essa irreversibilidade surge da persistente dureza espiritual de Satanás. Satanás, com sua incredulidade e dureza de coração, se opõe permanentemente a Deus, tornando o arrependimento incondicionalmente impossível. Os anjos tinham pleno conhecimento de Deus, portanto, não havia desculpa para a rebelião.
A Bíblia afirma que os anjos, incluindo Satanás, eram seres criados com um conhecimento completo de Deus. No caso de Satanás, a rebelião foi um ato deliberado de desobediência e orgulho, e não de desinformação. O livre-arbítrio de Satanás, portanto, não pode ser usado como justificativa para sua rebelião, pois ele tinha o conhecimento pleno de Deus. Deus, no entanto, concede liberdade e autonomia aos anjos, permitindo que Satanás tome decisões por conta própria. Consequentemente, Satanás assume total responsabilidade por suas ações, inclusive a rebelião que o levou à queda. O julgamento de Deus sobre Satanás é final e imutável. A Bíblia ensina que o juízo de Deus sobre Satanás é definitivo, sem possibilidade de revisão. As Escrituras indicam que Deus julgou Satanás e o condenou de forma justa e definitiva, sem margem para a interferência de qualquer ser, incluindo anjos ou seres humanos. Esse julgamento, baseado no caráter e ações de Satanás, resultou em sua separação de Deus e sua condenação eterna. O arrependimento é impossível para Satanás devido à sua rebelião. A Bíblia ensina que a rebelião de Satanás contra Deus, expressa em sua oposição à soberania e autoridade divinas, torna o arrependimento impossível. A rebelião representa uma negação da divindade de Cristo, o que exclui a possibilidade de restauração do relacionamento com Deus. Satanás, ao se opor à divindade de Cristo, escolheu a desobediência e a rejeição da verdade divina, o que torna a conversão e a salvação incondicionais. O pecado imperdoável reflete um coração endurecido contra a verdade de Deus. O pecado imperdoável de Satanás contra o Espírito Santo representa uma profunda dureza de coração, tornando o arrependimento e a conversão impossíveis. Satanás, ao rejeitar a obra do Espírito Santo, se tornou insensível à verdade divina, o que impede o arrependimento e a salvação. O pecado imperdoável de Satanás indica um estado de oposição a Deus, tornando a restauração do relacionamento com Deus impossível. O pecado de oposição a Deus demonstra a incapacidade de arrependimento de Satanás, visto que ele se recusa a se voltar a Deus, optando por se manter em sua posição de desobediência. Satanás, ao se opor à divindade de Jesus Cristo, escolheu a desobediência, tornando a restauração do relacionamento com Deus impossível. A rejeição da divindade de Cristo por Satanás representa uma negação da autoridade de Jesus, o que exclui a possibilidade de perdão e restauração. O livre-arbítrio de Satanás permitiu que ele escolhesse a rebelião, mas também lhe impôs a responsabilidade total por suas ações. A Bíblia afirma que Satanás agiu por livre escolha, mas que sua decisão resultou em uma condenação justa. Em resumo, a Bíblia ensina que Satanás, por meio de sua rebelião contra Deus, se opôs à soberania e autoridade divinas, tornando o arrependimento e a salvação impossíveis. Suas ações, guiadas por orgulho e desobediência, resultaram em uma condenação justa, sem possibilidade de reversão. A rebelião de Satanás resultou em sua condenação final. A Bíblia afirma que a rebelião de Satanás resultou em sua separação de Deus e condenação eterna. As Escrituras indicam que Deus julgou Satanás e o condenou de forma justa e definitiva. A queda de Satanás e a entrada do pecado no mundo, conforme descrito na Bíblia, resultaram em graves consequências para a humanidade. A rebelião de Satanás teve um impacto profundo na criação de Deus, introduzindo o pecado e a corrupção na humanidade. A derrota final de Satanás. A Bíblia move a derrota final de Satanás e o fim de sua influência. Apesar de sua influência atual, a Bíblia assegura que Satanás será derrotado e as promessas de Deus prevalecerão. Satanás, no entanto, agiu por livre escolha, mas que sua decisão resultou em uma condenação justa.
O orgulho de Satanás, ou seja, sua arrogância e vaidade, levou à sua rebelião contra Deus. Satanás, em seu orgulho, acreditava ser superior a Deus e questionava a autoridade divina. Satanás se rebelou contra Deus por desejar poder. A Bíblia afirma que Satanás, em seu desejo por poder, se rebelou contra Deus. Satanás, em sua ambição desmedida, buscava igualar-se a Deus e desafiar sua soberania. A queda de Satanás resultou em sua derrota e expulsão do céu. A Bíblia relata que a rebelião de Satanás resultou em sua derrota e expulsão do céu. Satanás, em sua tentativa frustrada de usurpar o trono de Deus, foi lançado para fora do céu. A queda de Satanás para o inferno. A Bíblia afirma que Satanás, após sua derrota, caiu no inferno. Satanás, em sua rebelião, encontrou refúgio no inferno. O desafio de Satanás a Deus resultou em seu tormento eterno. A Bíblia relata que Satanás, ao desafiar Deus, selou seu destino de tormento eterno. Satanás, em sua rebelião, escolheu o caminho do sofrimento e do tormento. A derrota final de Satanás, apesar de sua influência atual. A Bíblia move a derrota final de Satanás e o fim de sua influência. Apesar de sua influência atual, a Bíblia assegura que Satanás será derrotado e as promessas de Deus prevalecerão. A derrota final de Satanás, apesar de sua influência atual. A Bíblia Profetas comenta a derrota final de Satanás e o fim de sua influência. Apesar de sua influência atual, a Bíblia assegura que Satanás será derrotado e as promessas de Deus prevalecerão. O orgulho de Satanás, ou seja, sua arrogância e vaidade, levou à sua rebelião contra Deus. Satanás, em seu orgulho, acreditava ser superior a Deus e questionava a autoridade divina. Satanás se rebelou contra Deus por desejar poder. A Bíblia afirma que Satanás, em seu desejo por poder, se rebelou contra Deus. Satanás, em sua ambição desmedida, buscava igualar-se a Deus e desafiar sua soberania. A queda de Satanás resultou em sua derrota e expulsão do céu. A Bíblia relata que a rebelião de Satanás resultou em sua derrota e expulsão do céu. Satanás, em sua tentativa frustrada de usurpar o trono de Deus, foi lançado para fora do céu. A queda de Satanás para o inferno. A Bíblia afirma que Satanás, após sua derrota, caiu no inferno. Satanás, em sua rebelião, encontrou refúgio no inferno. O desafio de Satanás a Deus resultou em seu tormento eterno. A Bíblia relata que Satanás, ao desafiar Deus, selou seu destino de tormento eterno. Satanás, em sua rebelião, escolheu o caminho do sofrimento e do tormento. Em suma, a Bíblia ensina que a rebelião de Satanás contra Deus resultou em sua condenação final, separando-o de Deus para sempre e selando seu destino para o tormento eterno. Quais são suas considerações finais a respeito dessa tese? Seja bem-vindo para partilhar suas opiniões e dúvidas nos comentários abaixo. Se você gostou do conteúdo, não deixe de curtir, compartilhar e se inscrever para não perder os próximos vídeos.